Estudar Química para um vestibular traz seus desafios, principalmente se você está se preparando para fazer o Enem e concorrer a alguma vaga em uma universidade tradicional, como é o caso da UES, Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. Pensando nisso, pensando nesses desafios, o canal Ao Encontro da Química lança a série Química na UES, uma série que tem como objetivo trazer resoluções de questões anteriores, assim como dar dicas de conteúdos que mais caem nessa prova. Esse é o primeiro vídeo da série Química na UES, essa série que tem como um dos objetivos estar trazendo resolução de questões de vestibulares anteriores, assim como dar dicas de assuntos que mais caem nessa prova, seja na parte geral ou na parte específica. E para iniciar essa série, eu trago a prova de Química que caiu na etapa geral de 2020.1, a última edição. Então, a gente olhando aqui, a primeira questão, ela traz o histórico da tabela periódica. O que é que a gente vê aqui? A 15ª edição da Escola de Verão de Química da UES teve como tema central 150 anos da tabela periódica dos elementos químicos. O modelo atual é uma contribuição de vários pesquisadores, entre os quais se destaca Dmitry Mendeleev. Sobre o trabalho brilhante de Mendeleev, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Deixou lacunas na tabela que seriam preenchidas posteriormente pelos gases nobres. Gente, que ele deixou lacunas na tabela, ele até deixou, mas que iriam ser preenchidos por gases nobres, errado. Não foi na coluna lá dos gases nobres, né? Para ser mais específico, as lacunas que ele deixou foram preenchidas depois com germânio e com galho, nenhum deles sendo um gás nobre. A letra B diz que ele descobriu vários elementos novos, entre eles o germânio, o frâncio e o escândio. Também um outro é inverdade, porque se a gente analisar todo o histórico, apesar da importância de Mendeleev para a tabela periódica, ele não descobriu nenhum elemento. O que ele fez foi, como eu falei anteriormente, ele deixou uns espaços em brancos que foram preenchidos depois. Ele mesmo descobriu o elemento, não. Letra C. Estabeleceu a primeira lei periódica conhecida como Lei das Oitavas, baseadas na escala musical. Isso quem fez foi Newlands, as oitavas de Newlands. Newlands, tanto ele gostava da parte de ciência como ele gostava da parte de música, né? Ele foi até ridicularizado pela comunidade científica, mas foi a partir dela que a gente começou a ter uma ideia de períodos na tabela periódica. Então, se a gente descartou a letra A, B e C, a gente tem como um gabarito a letra D, que diz: priorizou no alinhamento dos elementos as propriedades químicas em detrimento da ordem de massa atômica. Hoje a gente sabe que a tabela periódica atual ela é organizada em ordem crescente de número atômico, mas, de acordo com Mendeleev, a tabela era organizada em ordem crescente de massa atômica, gabarito da questão, letra D. Essa segunda questão, a questão de número 48, traz o seguinte: na química orgânica é normal existir isomeria entre dois compostos. Os isômeros são tão parecidos que muitas vezes são confundidos, o que pode ser trágico em se tratando de saúde. Na década de 1960 foi produzido um medicamento com efeito tranquilizante sonífero nomeado de talidomida. As gestantes da época procuraram por esse efeito calmante sem ter ideia do que poderia ocorrer ao feto em gestação. Foi então que se registrou o nascimento de bebês com membros atrofiados, mãos, pés, pernas, e esse efeito teratogênico foi resultado exatamente do uso da talidomida. Na época, o tema ficou conhecido, é falado até hoje, quando a gente está em aula falando de isomeria óptica, sempre tem lá um texto voltado para isso. Na época ficou conhecido como tragédia da talidomida, que foi um divisor de águas na regulamentação do medicamento. A talidomida apresenta dois isômeros cujas estruturas são as seguintes. Então, para a gente entender, existem dois tipos de compostos, como ele coloca o R e o S. Tá aqui, a estrutura R era o medicamento sedativo e hipnótico que se realmente procurava, porém a estrutura S era o medicamento que causava essas anomalias, essas deformações
ocorridas. Então, sobre esses dois compostos, o que é que a gente tem aqui? Letra A. São isômeros geométricos porque apresentam ligações duplas em suas estruturas. O fato de apresentar ligação dupla numa estrutura não vai fazer com que ele seja geométrico. Existe outro princípio. É necessário que existam ligantes diferentes. Porém, quando a gente fala num sistema de nomenclatura RS, a gente não está falando de isomeria geométrica. Isomeria geométrica a gente poderia estar citando cis e trans, ou Z, mas esse sistema RS ele é relacionado à isomeria óptica. Letra B. O isômero da estrutura R é levógeno e o isômero da estrutura S é dextrógeno. Outra informação errada, isso porque quando a gente analisa o sistema de nomenclatura RSR, quer dizer rectus, vem de rectus, direito, S sinistro, esquerdo, ele está falando aqui simplesmente da organização da molécula. Mas essa parte da gente falar se o desvio da luz polarizada ele vai ser para a esquerda ou para a direita, horário ou anti-horário, levógeno ou dextrógeno, isso vai depender de uma parte experimental. Então, a gente não pode estar associando R a um tipo de isomeria dessa. Como eu falei, isomeria RS se resume só à estrutura que a molécula apresenta. Essa parte de levógeno e dextrógeno a gente descobre na prática com o uso do polarímetro. Isso. Letra C. As duas estruturas diferem no posicionamento do nitrogênio central. Vamos procurar o nitrogênio central. A gente vê o nitrogênio aqui. Tem outro, mas a gente está falando do nitrogênio central e tem outro aqui. O que a gente percebe, pessoal? Essa parte aqui está escura e essa parte está tracejada. Então, nesse caso, deixa eu ler novamente. As duas estruturas diferem no posicionamento do nitrogênio central, um para frente e outro para trás. Correto, pessoal. O gabarito da questão seria a letra C. A nível mesmo de informação, o que traz a letra D? Não existe mistura rancêmica. O que é a mistura rancêmica? Mistura rancêmica é toda vez que eu tenho realmente um composto de rotações diferentes, que é o que acontece aqui. Se eles são isômeros ópticos, eles são ativos e vai ter sim um anulando o outro, se ele é um composto opticamente ativo, ele vai ter o levógeno, vai ter o dextrógeno, a gente só não pode associar se o R é um ou o outro, mas existe aqui uma isomeria óptica. Se existe uma isomeria óptica, eu vou ter o composto com rotações diferentes e a mistura desses dois é o que resulta no rancemato, que é essa mistura rancêmica. Então, só reforçando o gabarito da questão, letra C. A questão de número 49, vamos ver aqui. A revista super interessante, número 406, de agosto de 2019, traz uma matéria importante sobre um desastre nuclear, sim, radioatividade, em reatores de complexo Mayak, não sei se a pronúncia é essa, na antiga União Soviética, no ano de 1957. Nesse acidente, o protagonista é o plutônio 238, isso aqui é a massa do plutônio, que tem uma meia-vida de 88 anos e estava sendo produzido nos reatores do local. Considerando as características e propriedades do plutônio utilizadas na bomba nuclear Fat Man de Nagasaki, o que é correto afirmar? Aqui, essa numeração que ele coloca, é sempre bom destacar, essa numeração ela é da massa, a massa atômica. Mas eu estava vendo a prova da UES, ele traz logo no começo da prova informações sobre números atômicos. A gente não tem essa necessidade de estar decorando. Vamos ver aqui a letra A. É o plutônio 239, é obtido artificialmente por decaimento beta pelo urânio e Neptúnio. Gente, para responder isso aqui, a gente primeiro deveria ir lá na tabela, consultar o número atômico. Eu sei que a massa deles é 239. A gente sabe que decaimento, que altera realmente o núcleo do átomo, a gente fala em alfa e em beta. Toda vez que um núcleo emite uma partícula alfa, ele está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. Porém, quando emite uma partícula beta, o que ocorre é a transformação de um nêutron em um próton. A massa do átomo permanece inalterada. O fato da gente ter massa aqui 239, 239 e 239, não alterando a massa, já pode ser essa como um gabarito. Mas para conferir mesmo, a gente deveria ir lá na tabela periódica,
saber qual realmente é o número atômico desses elementos. E aí, se tu consultar, tu vai ver que o número atômico do urânio ele é 92. O número atômico do urânio é 92. Eu estou diminuindo o tamanho só para fazer aqui a série de decaimento. Se a gente tem o urânio de número atômico 92, o urânio, a massa 239, como fala no enunciado, e se fala em decaimento beta, o que é que a gente pode esperar? Que ele vai formar um elemento com o mesmo número de massa, 239, porém com um número atômico maior, 93. Olhando nos dados dos números atômicos contidos na prova, a gente percebe que esse de número 93 é exatamente o Neptúnio. Se esse elemento, Neptúnio, ele emite outra partícula beta, a gente vai esperar que ele tenha número atômico 94 e massa 239, como eu falei, na beta não altera a massa. O que ocorre é só uma transformação de um nêutron em um próton. Por isso que resulta no aumento do número atômico em 1, mas a massa permanece a mesma. Se tu conferir nos dados que a prova fornece, vocês vão ver, você vai ver que o elemento de número atômico 94 é exatamente o plutônio. Ok? Já sendo aqui a letra A, não tem nem graça a questão, a letra A já é o gabarito, mas vamos aqui olhar os outros itens e ver o que realmente está trazendo de informação errada. A letra B, ele afirma que esse elemento não apresenta isótopos nem alótopos. O próprio enunciado, o alótopo ainda mas o próprio enunciado da questão, ele fala do plutônio 238 e agora fala do plutônio 239 no item A. Ok? E esses materiais radioativos, geralmente eles variam nessa quantidade de números de nêutrons. É isso que faz com que ele fique instável. Então, estaria errado, realmente, ele vai sim apresentar isótopo. A letra C fala que se trata de um elemento de transição cuja distribuição eletrônica é semelhante à de um metal alcalino. Aí não tem totalmente disparidade aqui, porque eu estou falando de transição, estou falando que ele apresenta uma configuração eletrônica parecida com um representativo, não faz sentido. E a letra D, que fala de 88 anos é o tempo médio que o isótopo de plutônio leva para se desintegrar. Quem lembra do que fala no período de meia-vida, é o tempo necessário que metade dele se desintegra, não é ele total. E não existe esse tempo médio. Na verdade, se eu falo que a meia-vida do plutônio é de 88 anos, eu tenho a certeza de que 88 anos, metade daquele material radioativo vai se transformar em outros elementos, ficando só a metade lá como plutônio. Isso aqui é a meia-vida. Então, gabarito, letra A. Próxima questão, questão 50, traz o seguinte. No laboratório, um recipiente vazio que pesa 70 gramas é cheio com oxigênio e passa a pesar 72 gramas. Então, a gente já sabe que os 2 gramas aí é relacionado à massa do oxigênio. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, enche-se um recipiente idêntico com gás e sua massa fica sendo 72,75. Assim, é correto afirmar que esse outro gás é o. A gente já sabe que é um gás mais pesado, um gás mais pesado do que o gás oxigênio. Se a gente for analisar a massa do gás oxigênio, é 32, dióxido de enxofre 64, gás carbônico 44, o monóxido carbônico 12 mais 16, 28, não seria a letra C, e o gás etano 2 carbonos 24, 28 também não seria. Então a dúvida aqui é se é o dióxido de enxofre ou o gás carbônico. Pela relação que existe entre 72 gramas e 72 e 75, a variação foi pouquíssima aqui, eu não diria que seria o dióxido de enxofre, só por um motivo. A massa do oxigênio é 32, a do dióxido de enxofre é 64, o dobro. Então essa variação ela deveria ser
também relacionada a isso. Eu já iria na letra B, já marcaria a letra B sem perder muito tempo. Mas como é que a gente poderia estar aqui comprovando em cálculos o gabarito? Por que daria a letra B? Simples. Quando ele afirma aqui que nas mesmas condições de temperatura e pressão, todo gás, quando ele é mantido em um recipiente igual, em mesma temperatura, mesmo volume, que ele é igual, e mesma pressão, eu tenho uma certeza. O número de moléculas presente em um vai ser o número de moléculas presente no outro. Então, o que a gente poderia estar fazendo aqui? A gente poderia estar analisando quantos mol eu tenho, que seria o número de moléculas. Quantos mol eu vou ter de oxigênio? O número de mol ele é calculado quando a gente tem a massa em grama dividido pela massa molar. Eu não sei qual é o número de mol, mas eu sei que a massa seria 2 gramas, porque o recipiente era 70 e com oxigênio 72, 2 gramas seria do oxigênio. E também sei que a massa molar do oxigênio, como a massa do oxigênio é 16, e quando ele fala aqui do gás oxigênio é O2, a massa seria 32. Se a gente dividir 2 por 32, 0,625. Isso em mol. E aí, o que eu faço com esse valor? Simples. Eu vou atribuir o mesmo cálculo para descobrir qual é a massa molar dessa substância. Por que eu faço isso? Primeiro porque assim, o número de mol eu estou falando que é um número de mol igual. O número de mol é igual. Então eu tenho que aqui, nesse outro gás, que eu não sei qual é, ele é 0,625 mol. Eu sei qual é a massa, porque antes era 72, agora é 72,75, então eu tenho 2,75 gramas. Só que eu não sei qual é a minha massa molar. Então, fazendo a proporção, a gente entende que massa molar vai ser igual a 2,75 dividido por 0,0625. Fazendo a divisão, a gente tem 2,75 dividido por 0,0625 vai dar igual a 44, que é exatamente a massa do gás carbônico. O gás carbônico ele apresenta a fórmula CO2. A gente sabe que a massa do carbono, e tem para consulta, é 12, e sabe que a massa do oxigênio é 16. Se são 2, 32, 18 mais 32, massa 44. Eu sei que aqui poderia até ficar em dúvida entre A e a B com base no raciocínio que eu coloquei no início. Mas é assim, essa informação de dizer que está na mesma condição de temperatura e pressão e está num recipiente igual, ele faz com que eu entenda que o número de moléculas que eu tenho em um recipiente vai ser igual ao outro. Aí assim fica fácil a gente chegar nesse resultado 44. Então o gabarito da questão 50, letra B. Questão 51, também de orgânica, a gente tem: presente em quase todas as formas de vida e sintetizados pelos próprios organismos, os esteroides fazem parte de um grupo complexo de compostos que interagem para a manutenção da vida, fazendo parte de uma classe de lipídios. Quando analisados do ponto de vista químico, os esteroides são identificados como compostos insolúveis derivados de triterpenos tetracíclicos. No corpo humano, destacam-se os esteroides colesterol, testosterona e estradiol. A classe dos esteroides deriva do anel orgânico ciclopentanoperidrofenatrino, quase um trava-língua, cuja estrutura é a seguinte. A gente tem aqui a estrutura do composto e aí ele pergunta: com relação a essa estrutura, é correto afirmar que... Olha o que é que diz aqui no item A. Existem 24 átomos de hidrogênio. Quando eu vejo uma questão dessa aqui, que tem que contar hidrogênio, tem que contar carbono, eu sempre deixo esse item para me analisar depois. Letra B. O total de átomos de carbono primário e terciário é 6. Essa aqui fica mais fácil. Aqui na estrutura, eu não estou vendo nenhum átomo de carbono primário, porque eles estão formando um ciclo. Se eles formam um ciclo, eles vão ter carbono para um lado e carbono para o outro. E nesses casos aqui, carbono para um lado e para o outro, e uma outra extremidade sendo terciário. Primário não existe nenhum. Mas como o item ele traz que o total de átomos de carbono primário e terciário são 6, como é que a gente confere? Esse aqui seria um carbono terciário, esse aqui também seria um carbono terciário,
esse aqui, vocês percebem que são os carbonos que estão ligando, né, formando ligação entre um ciclo e outro. Seria um outro terciário. Esse aqui um outro terciário. Aqui também uma outra junção de ciclo. E esse aqui uma outra junção de ciclo. Somando quantos? 2, 4, 6. Então, o gabarito da questão, letra B. Por que a C está errado? O anel orgânico aromático. Não tem nenhum composto aromático aqui. Para ser aromático, ele precisa ter as duplas ligações intercaladas. E a letra D, como essa estrutura pertence à classe dos lipídios, trata-se de um carboidrato. Pessoal, se ele é um lipídio, não pode ser um carboidrato. Ok? São duas classes aí de polímeros naturais, classes diferentes. A letra A, gente, existem 24 átomos de hidrogênio ligados a todos os átomos de carbono secundário. A gente teria, secundários, então são esses que não estão marcados. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada carbono desse aqui tem 2 hidrogênios, totalizaria 22. Aqui fala que são 24. Entendeu? Então, o gabarito da questão 51, letra B. A 52 traz o seguinte: enxofre e oxigênio combinam-se produzindo os compostos dióxido de enxofre e trióxido de enxofre. Esta possibilidade é contemplada pela lei das: letra A, proporções definidas; B, conservação da matéria; C, proporções múltiplas; D, massas ativas. Essa questão ela traz com conteúdo das leis ponderais. São 4 as leis ponderais. A gente tem a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação de massa. Ele cita o quê? Que em um sistema fechado a massa do reagente vai ser sempre igual à massa do produto. Não está informando nada sobre isso. Para falar a verdade, ele está falando de combinação de enxofre e oxigênio que resulta em substâncias diferentes. Não seria de Lavoisier, descarta aqui a letra B. Vamos aqui à proporção definida. Proporção definida, quem trouxe os trabalhos voltados para esse assunto foi Proust, onde ele falava exatamente disso, de proporções fixas e definidas. Mas que proporções eram essas? Ele colocava o seguinte: se uma substância A ela reage com a substância B, formando uma substância C, e se eu coloco, por exemplo, 4 gramas com 8 gramas dessa substância, produzindo 12 gramas dessa, tem como a gente determinar quanto de C vai ser produzido e quanto de A vai ser necessário para reagir com 80 gramas de B. Isso por quê? Porque vai ter uma proporção definida, fixa. Se de 8 para 80 aumentou em 10 vezes, aqui, certeza, será necessário 40 gramas e aqui será produzido 120 gramas. Isso é o que fala a lei de Proust e não tem nada contemplando aqui essa informação. Proporções múltiplas. Pronto. A gente chega na ideia de proporção múltipla defendida por Dalton. O que o Dalton colocava para a gente? Que um elemento ele pode se combinar com o outro formando substâncias diferentes. Para isso, para seguir a lei de Dalton, seria necessário manter constante a massa de uma substância. Vou aumentar aqui para melhorar a visualização. Seria necessário manter constante a massa de uma substância e a outra iria variar em números inteiros e pequenos, que nesse caso obedeceria sim à lei das proporções múltiplas, que é o caso desse enunciado, que traz o seguinte: o enxofre ele vai reagir com a substância formando dióxido de enxofre e com outra produzindo trióxido de enxofre. O que variou aí? A quantidade de oxigênio. Essas massas ativas, eu estou até estranhando esse nome, que assim, eu acredito que não seja o que Ritcher ele defendia, que é a outra lei ponderal. Ele colocava outra informação, que ele trazia para a gente era o quê? Se o carbono ele reage com o hidrogênio formando metano, e se eu coloco como massa 12 gramas, que é a massa do carbono, reagindo, aqui tem que balancear, né? Reagindo com 4 gramas de hidrogênio, vai ter a produção de 16 gramas. Se eu coloco a massa, aliás, outra reação, eu coloco o carbono reagindo com o cloro, que é o Cl2, ele vai produzir o CCl4. E ele coloca mesma massa, 12 gramas, como exemplo aqui. Eu vou colocar os 12 gramas como exemplo. A massa do cloro é 35,5, 71 gramas. Produzindo aqui, só seguir a lei de Lavoisier, tu sabe que dá 83 gramas. Só que ele coloca o seguinte: tem como a gente determinar qual seria a relação das massas aqui se eu colocasse
o hidrogênio para reagir com o cloro. Segundo Ritchie, se 12 gramas de carbono reage com 4 gramas de cloro, de hidrogênio, e 12 gramas de carbono reage com 71 gramas de cloro, se eu colocar hidrogênio em contato com o cloro para reagir, eles vão reagir exatamente nessa proporção, de 4 gramas e 71. Ok? Então, como a questão aqui ele traz proporções múltiplas, a gente está falando de Dalton, letra C. Próxima questão, um exemplo de tiol importante é o butan-1-tiol, que é adicionado ao gás de cozinha. O gás de cozinha é fundamentalmente formado pelos gases butano e propano, que não possuem cheiro. A presença do butan-1-tiol faz com que se sinta o cheiro quando há algum vazamento do gás, o que evita a ocorrência de acidente. Né? Muita gente acha que aquele cheiro de gás vazando é exatamente dos gases lá, mas não é. São substâncias de enxofre que são colocadas exatamente para avisar e evitar acidente. Mas a questão pede o seguinte: assinalem a opção que corresponde à fórmula estrutural desse composto. Eu estou falando do butan-1-tiol, substâncias com a presença de enxofre. Então o que a gente percebe? Só em ser com enxofre aqui, se fosse butan-1-ol, aí eu teria um álcool, poderia estar olhando para o item A e o item C. Mas como eu estou falando aqui de butan-1-tiol, é como se fosse o butanol, só que substituindo o oxigênio pelo enxofre. Butanona, digamos, propanona, C-O. Fosse propanotiona, seria C-S. A gente sabe que como o enxofre é do mesmo grupo da tabela periódica do oxigênio, eles vão apresentar o mesmo total de ligação. Então vamos lá. Butan remete a 4 carbonos. 1-tiol é porque no carbono 1 existe um grupo SH. Então, a gente analisando aqui os itens, aqui nem enxofre tem, esse aqui tem enxofre, mas o enxofre ele não vai formar 4 ligações aqui, isso aqui é um erro, a gente descartaria logo a letra C. Então, a dúvida seria entre os itens B e D, que tem 4 carbonos cada um, porém variando a posição do grupo SH. A gente percebe que esse grupo SH está nessa extremidade, enquanto esse SH está próximo dessa extremidade. Na nomenclatura, a gente vai escolher a cadeia principal, que no caso aqui não existe ramificação, essa sequência de carbono. A gente vai numerar o composto de acordo com a proximidade desse grupo. Ele está aqui, receberia o número 2, e esse aqui já receberia o número 1, que é o composto que a gente está procurando. Gabarito, questão 53, letra B, butan-tiol. Partindo para outra questão, prova geral de 2020.1, traz o seguinte: quando se fala em corrosão, é comum viarmente a corrosão de metais, principalmente a do ferro, que gera ferrugem. Porém, outros materiais podem sofrer corrosão, tais como os polímeros e as estruturas feitas de concreto armado. Tal processo representa para a sociedade uma grande perda econômica, pois todo tipo de corrosão está relacionado à diminuição do tempo de vida de um material. A gente está falando aqui em corrosão, a gente lembra da parte de química, da eletroquímica, principalmente na parte de pilhas. No que diz respeito a esse assunto, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. A ferrugem é um exemplo de corrosão eletroquímica. Correto. Nesse processo, o ferro é oxidado facilmente quando exposto ao ar úmido, oxigênio e água. Também correto. Essa oxidação gera cátions Fe2+, ok? Formando o polo positivo que perde elétrons da pilha. O erro está bem aqui. Primeiro, quem perde elétron em uma pilha, pessoal, é o polo negativo, o ânodo. Então, o erro estaria em dizer que ele forma o polo positivo. Seria o polo negativo, que é o que perde elétron da pilha. A letra B, enquanto os cátions Fe2+ migram para o polo positivo, ânodo, mesmo erro aqui, polo positivo não é o ânodo, não é quem perde elétron. A pilha ela é formada por ânodo e cátodo. O ânodo é a espécie que perde elétron, sendo o polo negativo. O cátodo é a espécie que ganha elétron, sendo o polo positivo. Na eletroquímica tem a variação, mas eu não vou mexer com os juízes de vocês agora. Concreto armado de construções pode sofrer corrosão. Correto. Em sua estrutura existem constituintes que são decompostos por ácidos, como mostrado na seguinte reação. A gente sabe que chuva ácida ela realmente causa alguns efeitos, né? Algumas corrosões em estruturas
quando se fala em construção. Mas ele traz uma questão, essa reação aqui, gente, mostrando a amônia. E a amônia é uma substância com propriedades básicas. Então, descartaria também a letra C. Então, o gabarito da letra D, só para a leitura, o que é que a gente tem? Na presença de oxigênio, o FeOH2 é oxidado a hidróxido de ferro 3, correto? Que depois perde água e se transforma num óxido de ferro monohidratado, daqui é a fórmula, de coloração castanho avermelhado, que é o que a gente conhece como ferrugem, gabarito aqui da questão 54. A gente chega aqui ao final dessa resolução dessas questões. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu confesso que eu não sei se eu consegui realmente atingir meus objetivos, porque eu estava preocupado com o tempo. Quando a gente começa a resolver questões, passa-se muito rápido o tempo para quem está apresentando, não sei para quem realmente está absorvendo aqui o conteúdo. Mas é assim, como é o primeiro, e isso, pessoal, foi até uma ideia, né, que eu tive de um aluno meu, o Levi, terceiro ano aqui do Instituto Imaculada Conceição em Bela Cruz. Ele deu como sugestão eu estar trazendo aqui num vídeo questões para o S, né, que já que é uma realidade aqui para muitos alunos aqui da região, pessoas que se preparam para fazer esse vestibular. Eu aceito sugestões, eu quero que vocês deixem aí no comentário, né, o que eu poderia estar fazendo para estar melhorando, né, se o entendimento realmente não foi tão bom, porque eu confesso que eu tive muita preocupação com o tempo e não deixar o vídeo extenso. Então eu vou parando por aqui, até o próximo vídeo aí da série Química na UES.